Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 23 de dezembro. E nesta edição, corpo encontrado no rio Piabanha é identificado. Balcão de empregos da Prefeitura de Petrópolis oferece 213 vagas nesta semana. Verão começa com previsão de calor e menos chuva em Petrópolis. E o diálogo com o objetivo de entender um pouco sobre o reajuste do salário mínimo para 2026. Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. Eu sou Hugo Petersen e começamos agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira. Gente, já estamos aqui nessa reta final. Depois de amanhã já é Natal. Esse ano passou voando, mas agora começamos de fato a nossa edição. E olha só, gente, foi identificado o corpo encontrado na tarde desta segunda-feira no rio Piabanha, em Itaipava. A vítima é um servidor da CPTrans que estava desaparecido desde a última quarta-feira, depois que o carro em que ele estava foi arrastado pela correnteza durante as fortes chuvas que atingiram Petrópolis. O corpo encontrado na tarde desta segunda-feira no rio Piabanha, em Itaipava, distrito de Petrópolis, foi oficialmente identificado como sendo de Mauro de Oliveira França, de 68 anos, servidor da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde, após perícia da Polícia Civil, a identidade da vítima foi confirmada. Mauro estava desaparecido desde a última quarta-feira, dia 17, quando o veículo em que ele estava foi arrastado pela forte correnteza provocada pelas intensas chuvas que atingiram o município. O carro chegou a ser localizado pelo Corpo de Bombeiros na quarta-feira, na altura do túnel extravasor, mas sem ocupante. O carro em que ele estava foi encontrado bem aqui, e desde o momento do desaparecimento de Mauro, o Corpo de Bombeiros realizou uma ampla operação de buscas ao longo de 36 quilômetros do rio Piabanha, mobilizando equipes operacionais, embarcações, mergulhadores, além de drones com câmeras térmicas. Em nota oficial, a Prefeitura de Petrópolis e a CPTrans lamentaram profundamente a morte do servidor e informaram que foi decretado luto oficial de 3 dias no município. Vale destacar que Mauro de Oliveira França atuava na CPTrans há cerca de 30 anos, tendo ingressado na companhia por concurso público em 1995. E agora, mudando de assunto, a Defensoria Pública e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro cobraram explicações da Enel sobre a demora no restabelecimento da energia elétrica aqui em Petrópolis após esse temporal que foi registrado nos dias 9 e 10 de dezembro. O assunto foi debatido durante uma audiência presidida pelo juiz Jorge Luiz Martins de Alves, da 4ª Vara Civil. Segundo a Defensoria Pública, moradores de Petrópolis chegaram a ficar mais de 4 dias sem energia, mesmo após a concessão de uma liminar em regime de plantão judicial, que determinava o reestabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica. Isso porque no dia 13 de dezembro, mais de 1.600 residências ainda estavam sem luz, o que motivou o pedido na Justiça para o retorno imediato da energia. Mesmo após a decisão, as reclamações continuaram, levando a equipe a realizar vistorias presenciais em bairros como Fazenda Inglesa e Rocio. Na Fazenda Inglesa, uma vila com 18 famílias ficou sem energia elétrica no dia 9 de dezembro e só teve o serviço reestabelecido no fim do dia, após auxílio da Defensoria que acionou a ouvidoria da Enel. Já no Rócio, os moradores relataram problemas na potência da energia, o que para a Defensoria caracteriza um reestabelecimento incompleto do serviço. Durante a audiência, o Ministério Público destacou que o plano de contingência precisa ser efetivo em situações de crise e cobrou da Enel a apresentação de indicadores de atendimento emergencial. Em nota, a concessionária informou que normalizou o fornecimento de energia para 99,9% dos clientes e afirmou ter ampliado as equipes para o período de chuvas, mobilizando quase 90 equipes em Petrópolis.
Na ocasião, o juiz reforçou a necessidade de preparo em cenários de desastre, lembrando que a cidade está entre as mais afetadas por eventos climáticos e ressaltou que a decisão judicial ainda será oficialmente publicada. Eu acho que está deixando muito a desejar, uma vez que tem alguns bairros que quando precisam de luz demora 3, 4 dias, às vezes uma semana para voltar à luz. Então, assim, a gente liga, não é atendido na hora, muitas das vezes o atendimento já começa ruim pelo telefone, então a população está pedindo que a Enel melhore muito. Tem alguns locais que cai energia e aí você perde alimento, perde equipamento de eletricidade. Eu acho que o Petrópolis deveria fazer o que São Paulo faz, que está recorrendo para tirar a Enel e botar uma outra empresa no lugar. Tem muito a melhorar. A Enel tá difícil, tu liga, a gente fica sem luz, informa que tem criança dentro de casa, mesmo assim fica mais de 48 sem luz quando tem. Inclusive, pouco tempo a nossa comunidade chegou até a fazer uma postagem no Facebook, porque a gente ficou em uma fase quase um mês, funcionando às vezes só a TV, às vezes só a geladeira. Por fim, a Enel apresentou à Justiça um plano de contingência específico para Petrópolis, com foco no período de chuvas do verão 2025-2026. Segundo a concessionária, o documento prevê o aumento de até 36% no número de equipes de emergência na região serrana, podendo chegar a triplicar em situações de crise. O plano também inclui reforço na poda de árvores próximas à rede elétrica, ampliação das bases operacionais em Petrópolis, monitoramento meteorológico contínuo e integração com a Prefeitura, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. As medidas ainda serão analisadas pelo Ministério Público e pelo Judiciário, que avaliam se o plano é suficiente para evitar novos apagões prolongados na cidade. E agora sim, de fato, mudando de assunto, né? Porque as duas primeiras matérias eram relacionadas à questão das fortes chuvas que atingiram a cidade na última semana. Agora nós vamos, de fato, mudar de assunto. Vamos falar de transporte público, porque o sistema aqui da cidade registrou mais de 3.000 viagens não realizadas em outubro, segundo o relatório mensal de operação, o RMO, da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans. Do total, 419 deixaram de ser feitas por falhas mecânicas e cerca de 2.600 por conta de panes operacionais. Os números representam uma média de aproximadamente 2.900 por mês e, mais uma vez, o relatório aponta o baixo desempenho da empresa Turp, que lidera o ranking negativo de interrupções. Em relação à Turp, durante o mês de outubro, a empresa deveria ter executado 40.700 viagens, mas realizou 38.300, resultando em mais de 2.300 corridas interrompidas. Esse índice representa quase 6% das viagens programadas, o maior entre as empresas que operam em Petrópolis. No mesmo período, a Turp registrou 184 veículos em operação, com falhas mecânicas. Ainda em outubro, das viagens não realizadas, 342 foram por falhas mecânicas e 2.050 por problemas de mobilidade urbana. Em setembro, o cenário foi semelhante, com uma pequena redução que não alterou o quadro geral. Naquele mês, das cerca de 39.300 viagens programadas, quase 36.800 foram concluídas. Um dos grandes pontos debatidos pelos petropolitanos é que o preço da passagem, que custa R$ 5,90, não é compatível com a distância percorrida pelos coletivos. R$ 5,90 é absurdo para tu andar 5, 10 minutos de ônibus. Não tem lógica. Eu moro na Barão de Rio Branco, pago R$ 6 ali. Não dá 1 quilômetro. Eu acho que está um absurdo para o trabalho que a gente tem. É falta de ônibus, é ônibus atrasado. E às vezes a gente precisa de ir tão perto e tem que pagar o valor como se fosse uma viagem comprida. Como é que fica no dia a dia para o trabalhador? Complicado, muito difícil. Está tão difícil que às vezes até para trabalhar a gente às vezes tem que sair a pé. O marceneiro Rodolfo Furtado comparou o preço da tarifa de Petrópolis com o Rio de Janeiro. Venho há pouco tempo do Rio de Janeiro. Então, a diferença está que lá é R$ 4,70 a passagem. O ônibus ele anda uma distância bem grande, como da Barra, do Recreio dos Bandeirantes ao centro, que dá 2 vezes a distância daqui do centro ao bairro Independência. Então, a diferença que eu vi está aí. É importante lembrar que em novembro de 2025, a tarifa de ônibus da Turp passou a ser R$ 5,90 por determinação da Justiça. Na ocasião, foi determinado também o acompanhamento quinzenal dos serviços prestados por 3 meses.
A medida só foi autorizada após recurso apresentado pela empresa. As demais companhias passaram a operar com a nova tarifa já em agosto, quando o valor subiu de R$ 5,15 no cartão Rio Card e R$ 5,30 no dinheiro, para R$ 5,90. A Turp havia ficado de fora inicialmente devido aos problemas recorrentes. Apesar dos fatos, o Sindicato das Empresas de Ônibus informou que, se não fossem registrados problemas de mobilidade urbana, o índice de cumprimento das viagens das empresas chegaria a cerca de 99%. E agora, indo para uma parte mais leve, mais positiva do Correio Petropolitano Debate de hoje, a Prefeitura de Petrópolis, por meio do Balcão de Empregos, está oferecendo mais de 200 oportunidades de trabalho até a sexta-feira. As vagas abrangem diferentes áreas e os interessados devem cadastrar o currículo no site oficial da Prefeitura. São 213 vagas para esta semana. Entre os destaques estão 18 oportunidades para a nova loja do Dom Atacadista, que será inaugurada no Hipershopping em Petrópolis. As vagas disponíveis são para açougueiro, ajudante de açougueiro, vendedor externo e auxiliar de hortifruti. Todas as oportunidades você encontra em nosso site em correiopetropolitano.com.br. Já os interessados devem cadastrar o currículo no site oficial da Prefeitura em petrópolis.rj.gov.br. Vale destacar que o Balcão de Empregos é uma iniciativa da Prefeitura que busca aproximar empresas e trabalhadores para ampliar as chances de inserção no mercado de trabalho no município. E agora um tópico que é mais voltado para o empreendedor. A Prefeitura de Petrópolis criou uma página com orientações sobre a mudança para a nota fiscal de serviços eletrônica nacional. A plataforma reúne instruções, prazos, ambientes de testes e conteúdos explicativos para auxiliar contribuintes na adaptação ao novo modelo obrigatório. A Prefeitura disponibilizou uma página com informações detalhadas sobre a transição para a nota fiscal de serviços eletrônica em padrão nacional. O espaço online concentra instruções, esclarecimentos e orientações práticas para profissionais, empresas e contribuintes que vão precisar se adequar ao sistema unificado estabelecido em nível federal. Com a implantação do novo modelo, a emissão de documentos fiscais passa a ser realizada exclusivamente pelo emissor nacional. A página criada pela Prefeitura apresenta o passo a passo para acesso à plataforma, as etapas de adaptação necessárias e o funcionamento da migração para o padrão definido pelo governo federal. O ambiente reúne também links oficiais, manuais operacionais, perguntas frequentes e canal de apoio. O objetivo é reunir em um espaço único conteúdos que auxiliem contribuintes na preparação para o período de mudança e esclareçam dúvidas. Além das orientações gerais, o espaço digital indica procedimentos específicos para quem utiliza sistemas próprios de emissão, aponta encaminhamentos para integração ao emissor nacional e esclarece como ficam as consultas e os registros relativos a períodos anteriores. O site reúne ainda informações sobre perfis de contribuintes, inclusive microempreendedores individuais, e explica como vai funcionar o acesso ao emissor nacional, o uso do gov.br e as orientações técnicas necessárias. A página de orientação sobre a nota fiscal de serviços eletrônica nacional em Petrópolis está disponível no portal da Prefeitura e pode ser acessada através do site petropolis.rj.gov.br. E agora, mudando de assunto, indo para a parte da saúde. O mês de dezembro é marcado pela campanha do Dezembro Vermelho. A gente, inclusive, já acompanhou aqui no Correio Petropolitano Debate algumas vezes uma entrevista sobre esse tópico. Essa campanha que reforça a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e também do tratamento das doenças e infecções sexualmente transmissíveis, especialmente o HIV. Aqui em Petrópolis, o trabalho de prevenção tem apresentado resultados positivos e coloca o município como uma referência no estado. Nós vamos acompanhar agora uma matéria feita inclusive baseada na entrevista que eu já havia comentado aqui do Correio Petropolitano Debate sobre esse tópico, sobre essa campanha tão importante. O Dezembro Vermelho é uma campanha nacional dedicada à conscientização sobre o HIV, AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. A iniciativa busca ampliar o acesso à informação, incentivar a testagem e reforçar a importância da prevenção durante todo o ano. Em entrevista ao Correio Petropolitano Debate, Rafaela Bongiovanni, que é médica infectologista, destacou a importância do mês.
É um tema ainda, a gente, em 2025, um tema muito importante da gente abordar ainda, né? Visto que a gente ainda tem muitos casos novos. Então, dezembro é o nosso mês de conscientização. E o dia principal foi o dia 1º, segunda-feira, que é o dia mundial de conscientização do HIV. Neste ano, o tema escolhido pelo Ministério da Saúde é Nascer sem HIV, Viver sem AIDS. A campanha tem como foco principal o público jovem, para estimular práticas seguras, a prevenção das ISTs e também da gravidez não planejada. Hoje a gente tem tratamento, hoje as pessoas vivem muito bem, as pessoas só precisam testar, a gente precisa divulgar também, né? Porque a doença ela pode passar muito tempo sem que a pessoa saiba que tenha, sem ela ter nenhum sinal ou sintoma. Então, quanto antes testar, a gente sabe e começa a tratar. Petrópolis se destacou no cenário estadual ao conquistar o 1º lugar no Rio de Janeiro em prevenção ao HIV. O resultado é atribuído à ampliação do acesso à profilaxia pré-exposição, a PrEP, que é uma das estratégias de prevenção ao HIV, que consiste no uso diário de medicamentos antes de uma possível exposição ao vírus. Quando utilizada corretamente, ela reduz o risco de infecção em mais de 99%, mas não protege contra outras infecções sexualmente transmissíveis. Por isso, o uso do preservativo ainda é importante para garantir a segurança de outras ISTs durante a relação sexual. Mas é uma forma de prevenção para quem não tem o HIV, que consiste no uso de um antirretroviral, um comprimidinho, e você tomando aquele medicamento, você se previne do vírus. A gente tem aqui em Petrópolis, no nosso serviço, o atendimento de PrEP, mas também nós temos descentralizado. Nós temos 5 locais que têm atendimento para PrEP em Petrópolis. Outra estratégia importante é a PEP, profilaxia pós-exposição, indicada para situações de urgência. A PEP deve ser iniciada 72 horas após uma possível exposição ao vírus HIV. Além disso, o tratamento dura 28 dias e precisa de acompanhamento médico. Mesmo com os avanços na prevenção, especialistas reforçam que a informação continua sendo a principal aliada no combate ao HIV e às outras infecções sexualmente transmissíveis. Durante o Dezembro Vermelho, o alerta é para que a população procure as unidades de saúde, faça a testagem regularmente e adote práticas seguras, não só nesse mês, mas ao longo de todo o ano. A gente destacar, a gente fala muito da testagem, porque quanto antes a pessoa que tiver o vírus saber que tem o vírus, ela vai começar a tratar o mais rápido possível. É importante, assim, hoje o tratamento, as pessoas não têm nem ideia, né, do quanto que a gente avançou no tratamento, que a gente hoje inicia com 2 comprimidos e muita gente hoje toma um comprimido só. O Dezembro Vermelho reforça que prevenção, diagnóstico e tratamento salvam vidas. Em Petrópolis, a campanha segue como um convite à conscientização e ao cuidado com a saúde. E Petrópolis fecha o ano de 2025 superando a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde e alcançando 81,4% de cobertura vacinal na campanha antirrábica de cães e gatos. O índice ultrapassa o percentual recomendado pelo órgão federal, que é de 80%, reforçando o compromisso do município com a saúde pública e também o controle da raiva animal. Petrópolis tem hoje mais de 40 mil cães e gatos. Desse total, 24.597 cães e 8.528 gatos foram vacinados durante a campanha, somando mais de 33 mil animais imunizados. O resultado representa um avanço significativo em relação aos anos anteriores. Em 2024, a cobertura foi de 58,1%. Em 2023, 67,7%. E em 2022, 76,8%. A vacinação antirrábica é fundamental para a prevenção da raiva, uma doença grave e fatal que pode ser transmitida aos seres humanos. De acordo com a Secretaria de Saúde, a cidade teve, em 2025, o melhor resultado dos últimos 4 anos. A última vez que Petrópolis bateu a meta foi em 2021, quando atingiu 87,6% de cobertura. Segundo a Prefeitura, o índice atual demonstra uma recuperação importante, evidencia a mobilização dos serviços de saúde e a adesão da população.
É um dado muito importante, é muito positivo que o município tenha superado essa meta desse órgão federal do Ministério da Saúde. Gente, agora o Correio Petropolitano Debate faz um rápido intervalo, mas fique por aqui porque logo logo estaremos de volta. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos, com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens da Minds conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Olha só, gente, o verão começou no domingo, dia 21 de dezembro, às 12 horas e 3 minutos, o meio-dia e 3, e a previsão é de uma estação quente e com menos chuva aqui em Petrópolis. Apesar do início com uma chuva fraca e isolada, a tendência é de tempo mais firme ao longo das semanas. A estação mais quente do ano começou oficialmente neste domingo no Hemisfério Sul.
Em Petrópolis, o verão tem previsão de ser menos chuvoso. As projeções indicam que as temperaturas médias devem ficar próximas de 25 graus Celsius, mantendo a média histórica. Ou seja, a nova estação será quente e dentro da média. O verão é caracterizado por condições predominantemente quentes e úmidas, com aumento das temperaturas e ocorrência frequente de pancadas de chuva mais forte. As projeções indicam que as temperaturas médias devem ficar próximas dos 25 graus, mantendo a média histórica. Mesmo com a previsão de menos chuvas ao longo do verão, a Defesa Civil pede que a população mantenha a atenção redobrada. Isso porque as pancadas de chuvas fortes seguem sendo comuns nesta época do ano, o que exige monitoramento constante e ações preventivas em toda a cidade. As previsões indicam ainda um predomínio de volumes de chuva abaixo da média climatológica. Ou seja, os acumulados esperados para todo o verão podem ficar até 100 milímetros abaixo do registrado da média histórica para toda a estação. Para enfrentar a estação, a Prefeitura de Petrópolis realiza desde o início do ano diversas ações de prevenção e preparação. As iniciativas envolvem secretarias municipais, além de instituições, entidades e concessionárias. Entre as ações já realizadas estão os testes do sistema de alerta e alarme com sirenes, a capacitação dos núcleos comunitários de defesa civil, em parceria com a SOS Serra e a Estácio, um mapeamento participativo com construção de rotas de fuga, a instalação do radar Banda X, o Plano Verão 2025-2026, além de fóruns, seminários, cursos e projetos desenvolvidos com universidades, ministérios e instituições de pesquisa. E ainda no assunto do tempo, vamos para a nossa previsão do tempo. Olha só, gente, hoje é terça-feira e é hora daquela previsão do meio da semana, a previsão para quarta-feira, mas que, é claro, hoje é um pouco mais especial, é a previsão para a véspera de Natal, onde já começam as comemorações, pelo menos aqui no Brasil, em grande parte das residências. Então, como vocês já estão vendo, estamos aqui com a nossa repórter Evelyn Carvalhais, que vai contar para a gente como é que fica o tempo aqui por volta, aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Boa tarde, Evelyn, tudo bem? Conta pra gente, como é que vai ficar o tempo nesta quarta-feira, dia 24 de dezembro? Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando e vamos para mais uma previsão do tempo, dessa vez, como você falou, de véspera de Natal. Tá todo mundo ansioso aí para poder se programar, então vamos lá. Como de costume, começando por Nova Friburgo, já adianto que a quarta-feira será de dia parecido com o de hoje em todas as cidades da nossa região de cobertura. E agora sim, como de costume, começando por Nova Friburgo, a previsão é de sol com algumas nuvens e pode chover rápido durante o dia e a noite. As temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 27 graus. Nas cidades de Teresópolis e Petrópolis, a previsão de amanhã é exatamente a mesma. O dia será de sol com aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Nas duas cidades, os termômetros podem variar entre mínima de 18 e máxima de 28 graus. Já em Paraíba do Sul, a previsão para esta quarta-feira é de sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. As temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 32 graus. E para finalizar a nossa previsão do tempo, em 3 dias, o dia de amanhã será de sol com aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Nesse caso, os termômetros vão variar entre mínima de 21 e máxima de 32 graus. Evelyn, muito obrigado pelas suas informações. A gente pode destacar aqui então que esse dia 24 de dezembro, essa véspera de Natal, vai ser bem quente. A gente tem, é claro, a previsão de chuva, mas de chuva fraca ou de chuva rápida na realidade. E pancadas de chuva apenas nas cidades da nossa região de cobertura, que também é típico dessa época do ano que o calor está mais alto, então a condensação acontece mais fácil, as nuvens aparecem, mas logo depois chove e continua o calor aqui pelas cidades da nossa região de cobertura. Evelyn, muito obrigado pelas suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo para a quarta-feira.
E olha só, gente, a segunda parcela do 13º salário foi paga na sexta-feira e reforçou o orçamento de milhões de brasileiros. O pagamento ajudou a movimentar a economia e trouxe alívio financeiro para muitas famílias. E pelas ruas aqui de Petrópolis, o comércio registrou um aumento no movimento. Cerca de 95 milhões e 300 mil brasileiros receberam a segunda parcela do 13º salário na sexta-feira. O benefício, garantido por lei aos trabalhadores com carteira assinada, aposentados e pensionistas, representou um reforço importante no orçamento de fim de ano. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o 13º injetou mais de 369 bilhões de reais na economia brasileira em 2025. Em média, cada trabalhador recebeu R$ 3.512, somando as duas parcelas. Com o dinheiro na conta, muita gente aproveitou para colocar as contas em dia, enquanto outros planejaram compras. É muito bom receber o 13º, é uma parcela que ajuda muito, né? Você acerta as contas todas e não esquece de dar de presente para as pessoas, né? Que encanta o seu Natal e fazer as pessoas felizes e ajudar com cesta básica também, que eu ajudo. Faço um trabalho bom e só coisa boa. 13º Natal combina. No meu ponto de vista, o 13º é fundamental. Especialistas alertam que o 13º pode ser um aliado importante da saúde financeira. A recomendação é usar o dinheiro de forma planejada, priorizar o pagamento de dívidas, a formação de uma reserva de emergência ou compras à vista. Em Petrópolis, o 13º ajudou a aliviar o orçamento de muitas famílias neste fim de ano. Pagar dívida, só pagar mesmo. A legislação determina que a primeira parcela do 13º seja paga até o fim de novembro, sem descontos. Já a segunda parcela, paga na sexta-feira, sofre descontos de INSS e imposto de renda, quando aplicável. O benefício é pago de forma integral a quem trabalhou o ano todo na mesma empresa. Quem trabalhou menos tempo recebe o valor de forma proporcional, considerando os meses com pelo menos 15 dias trabalhados. Vale destacar que o 13º salário foi criado em 1962 e segue como um dos principais direitos trabalhistas do país. Além de beneficiar milhões de trabalhadores, o pagamento tem impacto direto no comércio e na economia, especialmente neste período de fim de ano. E as confraternizações de fim de ano voltam a movimentar o comércio petropolitano, impulsionadas pela força das tradicionais brincadeiras de amigo secreto, presentes em reuniões de família, encontros entre amigos, ambientes corporativos e até mesmo em escolas. Aqui em Petrópolis, a avaliação é de que essa tradição reforça as vendas no período e também estimula o fluxo nas lojas físicas. De acordo com o levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, em parceria com a Offerwise Pesquisas, 36% dos consumidores pretendem participar do Amigo Secreto este ano, o que representa 60 milhões de pessoas envolvidas na prática no período do Natal. A gente faz um chocolate, alguma coisinha assim, mais em conta, né? Porque é muita gente para presentear, né? Quiser presentear todo mundo que a gente ama. Para quem tem família muito grande é uma boa, né? Para que aí todo mundo ganhe o presente e ninguém sai perdendo, né? O estudo mostra ainda que entre os que devem participar da brincadeira, 53% adoram um amigo oculto, 39% veem nele uma forma de presentear gastando menos e 14% afirmam participar apenas para evitar julgamentos sociais. É uma forma de economizar, porque aí você se dedica só a uma pessoa só, um membro da família. Embora tenha as crianças, a gente também tem que distribuir também. Só que assim, você se dedica só a comprar o presente para aquela pessoa ali, naquele momento, e aquela brincadeira gostosa ali em família. Para o comércio, a expectativa segue positiva, já que muitos consumidores costumam deixar as compras para a última hora. Por outro lado, cresce a procura por lembrancinhas, que é uma alternativa para quem busca economizar sem deixar de presentear. Fizemos kits bem menores, com preço de R$19,90, porque daí a pessoa para e consegue presentear todo mundo. Realmente está sendo uma procura pelos preços menores, pelas lembrancinhas, né? As famosas lembrancinhas. Nossa expectativa é muito boa, né? Esperamos que esse ano seja melhor do que os anos anteriores. Já estamos preparados aqui, né? Nosso estoque, nossos produtos são artesanais, né? A maioria deles artesanais aqui de Petrópolis mesmo, né? E esperamos por vocês.
A dinâmica da brincadeira traz um estímulo direto ao consumo e ao ambiente de compras de última hora. O Amigo Secreto sempre gera um movimento adicional importante para as lojas, porque envolve escolhas rápidas e presentes acessíveis. Além do impacto direto na compra de presentes, a tradição do Amigo Secreto também amplia o movimento em bares e restaurantes da cidade, já que muitos grupos optam por realizar a troca durante encontros de confraternização. E, gente, com essa informação nós encerramos a parte de notícias do nosso programa de hoje e vamos agora para mais um rápido intervalo, para depois termos a nossa entrevista ao vivo. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas,
Fale Minds. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e já estamos aqui ao vivo com o Myron, que veio conversar com a gente sobre a questão do salário mínimo. Vamos falar um pouco sobre esse reajuste que a gente vai ter para 2026. Boa tarde, Myron. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Obrigado aí pela gentileza do convite. Sempre bom te receber aqui. A gente recebeu recentemente, conversou um pouco sobre um outro assunto, sobre o 13º. Pois é. E agora a gente já num assunto que está quase na hora já, esse reajuste que a gente vai ter do salário mínimo aqui no Brasil. Queria que, antes da gente começar a falar sobre esse assunto, só que você fizesse uma apresentação para o nosso público. Bom, eu sou Myron Duarte, né? Eu tenho uma empresa de consultoria de gestão, onde nós ajudamos as pequenas empresas a se organizarem. Eu me dedico à organização de pequenas empresas desde o ano de 2015, onde a gente criou um produto chamado Diretor de Aluguel, onde a gente ensina o pequeno empresário técnicas de gestão, mas o nosso diferencial é que a gente ajuda a implementar efetivamente. Porque a gente percebeu, Hugo, que não adianta só você fazer treinamento, né? Chega no primeiro dia útil que você retorna para a sua empresa, você pode ter feito um treinamento maravilhoso de gestão, mas você é comido pelo dia a dia, né, pela toda aquela operacional, e acaba que você não consegue implementar aquelas técnicas dentro da sua empresa. E a maioria das empresas que fecham, né, elas fecham justamente por problema de gestão. Né, porque o empresário, ele abre a empresa porque ele sabe fazer algum produto, sabe fazer algum serviço. Quando aquilo começa a crescer, ele começa a se perder porque ele não conhece as técnicas de gestão, né? Começa a misturar as finanças pessoais com as finanças da empresa, não consegue controlar direitinho o que tem a pagar, o que tem a receber, e aí vira uma bola de neve, né? Perfeito, aí tem esse serviço. E a gente ajuda justamente a ensiná-lo a essas técnicas de gestão para justamente garantir que não se torne essa bola de neve. Perfeito. A gente até conversou um pouco sobre esse tema na última vez que a gente esteve aqui, que você esteve aqui no programa. Inclusive, nossa entrevista já está completa, disponível no YouTube. Você pode procurar para poder acompanhar esse outro bate-papo. Mas hoje o assunto é outro. Hoje nós vamos falar sobre salário mínimo. Queria que você explicasse um pouco para a gente sobre a questão de como é que funciona esse reajuste. Bom, o reajuste, né, ele é baseado em índices que o governo calcula, né? Notadamente quem faz isso é o IBGE. Então nós temos dois índices, basicamente, o IPCA. O IPCA ele mede a inflação, né? E o INPC, que é usado para alguns outros reajustes. Cada índice desse considera uma metodologia. Por exemplo, o IPCA ele faz pesquisa em cima das pessoas que recebem mais, né? Que recebem mais aqui no Brasil. Enquanto o INPC é o pessoal que recebe menos. Então eles fazem uma apuração do IPCA e o INPC e usam um desses índices para justamente fazer a correção do salário mínimo. Esse ano o salário mínimo está cerca de 2,5% acima da inflação, né? A inflação dos últimos meses foi 4,18% ou 4,5%. E esse ano, então, a partir de 2026, de janeiro, o salário mínimo vai ser 2,5% acima da inflação. O que não ocorria nos últimos 2 anos, né? É que o governo mudou a metodologia e o Congresso, então, decidiu que eles iam calcular de uma forma diferente e aumenta o salário mínimo. Agora, uma coisa importante, né, para salientar, Hugo, é que esse reajuste que teve do salário mínimo não é igualzinho que vai ter de aposentado, tá? Porque às vezes o aposentado olha só, meu salário mínimo teve isso, o meu não teve. São apurações diferentes e são cálculos diferentes.
Esse salário mínimo, esse reajuste que vai ter no salário mínimo é justamente para a carteira assinada, para o CLT, não é mesmo? Exatamente, mas e aí também impacta por exemplo, existem alguns sindicatos que têm um piso da categoria, né? E o piso da categoria é maior do que o salário mínimo. Mas, eventualmente, quando acontece o reajuste do salário mínimo, que nem está acontecendo agora, pode ser que algum piso de alguma categoria fique abaixo desse salário mínimo. Então, obrigatoriamente, a pessoa vai começar já a receber esse novo salário mínimo, porque ele é acima do piso que foi, porque o piso é abaixo do salário mínimo atual, né? Então, isso impacta muito o Brasil, né? Porque tem muitas outras coisas que são baseados em cima do cálculo do salário mínimo, né? Então, isso afeta, o salário mínimo afeta cerca de 50, 60 milhões de brasileiros. Um quarto da população que a gente tem que população, considerar, então, essas alterações, esses reajustes são essenciais justamente para a saúde financeira do país. Claro, isso impacta Bolsa Família, quer dizer, impacta uma série de coisas que o governo, que é atrelado ao governo, né? Aham. E eu queria entender um pouco sobre a questão desse reajuste. Existe a possibilidade, como você mesmo disse, que o salário mínimo, o reajuste do salário mínimo, não acompanhe exatamente, não fique acima da inflação. Como você mesmo disse, teve uma mudança ali no método, mas eu queria entender em que situação que esse reajuste ficaria abaixo. Olha, isso depende da política do governo, né? Depende da política do governo. Tanto se a gente olhar, por exemplo, o aposentado, teve anos que o aposentado teve um reajuste menor que o salário mínimo. Se o salário mínimo foi reajustado em cima da inflação, né, que foi acontecer os 2 últimos anos, o poder de compra do aposentado diminui, né? Isso tudo está relacionado a políticas do governo, ao orçamento do ano, né? A dívida que o governo tem, não só a dívida interna, mas a dívida externa. Então, é uma série de, vamos dizer assim, são conjunturas que são analisadas pelo governo lá em Brasília, né? Inclusive junto com o Banco Central e outras entidades ligadas ao setor financeiro, e é esse pessoal que define, né? Define como é que vai ser isso, porque como isso afeta muito o Brasil, às vezes pela análise deles, olha, se a gente der um reajuste assim, assim, assado, as contas públicas não vão suportar. E assim por diante, né? A mesma coisa que acontece com os aposentados. Eu estou falando muito dos aposentados, porque muita gente que assiste é aposentado e às vezes eu sempre vejo essa pergunta. Vem cá, mas como é que o salário mínimo aumentou? Eu recebia, sei lá, 20 salários mínimos, hoje eu recebo 15, entendeu? Então é bom a gente também explicar essa diferença para esse pessoal que é aposentado, né? E até explorando essa parte dos aposentados, comentando sobre essa parte do tópico, queria perguntar se para o reajuste especificamente dos aposentados, tem alguma data específica, tem algum outro cálculo específico para eles? Isso acontece agora também no início do ano, né? Os aposentados têm database. Uma das coisas que o governo faz, né, ao longo do ano, ele antecipar metade do 13º. Qual o objetivo disso, né, de antecipar o 13º para os aposentados? Antecipando o 13º, ele joga mais dinheiro na economia, né? Então, o objetivo é justamente fazer o dinheiro rodar. Quanto mais o dinheiro roda, mais a economia cresce, né? E o reajuste dos aposentados também deve ser agora, janeiro e fevereiro, né? Talvez o primeiro salário após a correção seja fevereiro, porque é sempre correspondente ao mês passado. Perfeito. E até falando sobre essa questão da correção, queria perguntar quando que começa a valer de fato esse salário? O primeiro salário, o salário mínimo agora, voltando na primeira parte do salário mínimo especificamente. No início do ano, as pessoas já têm que começar a receber com esse reajuste? Já recebe agora, começa a valer a partir de janeiro, né? Então tem algumas categorias profissionais que recebem antecipado, já começam a receber em janeiro, mas boa parte começa já a receber em fevereiro, porque, como a gente fala, é mês vencido, né? Ou seja, corre um mês para receber o primeiro. Mas a grande maioria já começa a receber, todos os reajustes que tiverem que ser feitos já acontecem agora no início do ano, né? E o início do ano é mais complicado também, Hugo, porque vem também a questão do IPVA, do IPTU, quer dizer, são coisas que o pessoal também, a gente tem, nós, né? O pessoal não, nós, né, temos que pagar tudo no início do ano. Exatamente, até queria perguntar justamente sobre essa questão de quando que começa a receber com esse reajuste, para as pessoas já poderem começar a fazer um planejamento para o ano que vem. A gente já até conversou isso da última ocasião que você esteve aqui, mas é importante a gente relembrar, a gente destacar que é muito importante as pessoas já começarem a fazer o planejamento financeiro do ano, no início do ano, já em janeiro, e não conforme vai correndo o ano correndo o ano mesmo. Pois é. E uma coisa que a gente sempre recomenda fazer, né? Por exemplo, recebe o IPTU, né? Faz uma análise
Por exemplo, a prefeitura aqui de Petrópolis, ela vai dar um desconto de 10% em cima do IPTU, né? A primeira. Agora, é importante também falar a questão do IPTU, é que quando a prefeitura fala que vai dar 10% do IPTU, ela dá 10% em cima do valor do IPTU. Só que nós pagamos a taxa de lixo junto com o IPTU e a taxa de lixo não tem desconto, tá? Então tem que prestar atenção nisso. Então você faz a conta, se você achar que você consegue uma aplicação financeira que durante 10 ou 12 meses, que é o tempo do IPTU, você consegue ganhar mais do que pagando à vista, você pague parcelado. Se não, se você tem dinheiro em caixa e você consegue pagar isso, é melhor você pagar que você vai pagar menos. Né? Agora, uma recomendação é, apesar de a gente achar, pô, mas isso é um saco pagar IPTU, um saco pagar essas coisas, mas é obrigatório pagar. Se você não paga agora, lá na frente, é claro que você vai conseguir fazer algum tipo de negociação com a prefeitura, ou qualquer que seja, mas você, mesmo negociando, você vai ter que pagar a tua negociação e mais o IPTU que você tem que pagar normal, né? Então, pense direitinho antes de não pagar, né? E além do IPTU, a gente tem alguns outros pontos, algumas outras pendências que vão ser fixas no ano que vem. Queria que você falasse sobre elas. Quem tem carro tem que pagar o IPVA, né? Tem outras coisas também que acontecem no início do ano, é claro que não é para todo mundo, mas é matrícula de colégio, material escolar, né? Esse tipo de coisa. Mas o que bate mesmo no início do ano é o quê? O IPTU e o IPVA para quem tem carro, né? Perfeito. É bom que a gente teve o pagamento da segunda parcela do 13º na última sexta-feira e já dá para fazer essa organização financeira. Como a gente até conversou da última vez, é muito importante justamente que as pessoas utilizem essa renda que acaba sendo extra justamente para fazer o pagamento de dívidas. Mas que a pessoa que já estava acertada já pode também juntar uma parte desse dinheiro para fazer esse planejamento do ano que vem, para poder passar o 2026 com a parte financeira tranquila, não é mesmo? Pois é, a gente tem que lembrar, né, dando o exemplo aqui de Petrópolis, né, vamos usar o exemplo da Rua Tereza, né? A Rua Tereza, ela vende muito agora em dezembro. Quando chega em janeiro, ela não vende tanto quanto vendeu em dezembro. Então, os empresários não vão ter dinheiro, por exemplo, para pagar o salário. Então, eles juntam uma parte do ganho que eles têm em dezembro, eles separam aquilo para pagar em janeiro. É a mesma coisa que acontece com a gente. A gente sabe que vai ter esse aumento de despesa no mês de janeiro, né? Independente se você tem dívida ou não. Separe um pouco desse dinheiro para justamente você passar tranquilamente em janeiro. Mas uma coisa que realmente a gente sempre recomenda, e o Hugo também ressaltou aqui, pague dívida. É melhor quitar uma parte da dívida, porque os juros de dívida, principalmente cartão de crédito, de cheque especial, é um absurdo. E aí realmente vira uma bola de neve e depois vai ser uma coisa que você vai achar que é impagável, que vai ser muito complicado você depois quitar isso. É muito mais fácil fazer esse pagamento, mesmo que atrapalhe um pouco a sua vida financeiramente nesse momento, do que lá na frente ter que fazer 2, 3 vezes o mesmo valor e complicar ainda mais a situação da pessoa. Claro, sem dúvida. Tá? Tem que ter muita calma nessa hora. Exatamente. Justamente fazer as análises, né? Para não se desesperar, porque se você se desesperar, você vai acabar tomando a decisão errada. Né? Então analise, tenha calma, procure quem entende do negócio, né? Para pedir algumas dicas de como é que você deve proceder. Né? Perfeito, Myron. Tem mais algum ponto que você queria destacar, tanto sobre esse planejamento financeiro que a gente está comentando agora, ou sobre a questão do salário mínimo em si? O importante é usar não só esse aumento de salário que a gente tem momentaneamente, né? Mas tentar guardar o máximo que a gente puder. Eu sei que às vezes é difícil, né? Mas se você guardar, por exemplo, faz uma conta anual. Se você guardar R$50 por mês, no final do ano você vai ter R$600, né? Você vai ter R$600 e pode comprar alguma coisa que você queira. Então, muitas das vezes, em vez de você... Faça a conta anual, né, ou de 10 meses, de 12 meses, que você vai ver que é muito melhor você pensar em R$600 do que pensar em 50. Perfeito. Realmente fazer um planejamento a longo prazo, não pensar só ali no momento, mas realmente planejar para conseguir se organizar da melhor maneira. E o que a gente sempre brinca é, tenha um escorpião no bolso. Que aí você mete e vai te morder, então não meta a mão no bolso. Perfeito, Myron. Muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, sobre esse bate-papo tão importante. Obrigado aí pela gentileza e estamos aí à disposição. Perfeito. Inclusive, quando a gente tiver a questão dos database para os aposentados, volta aqui para a gente poder conversar, para a gente poder falar para o nosso público também, que é outro tópico importantíssimo. Mas, gente, agora eu vou encerrar a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima.